Hoje vamos falar sobre diabetes mellitus e a sua importância na medicina ocidental e também na medicina tradicional chinesa. Começando pela diferença entre a diabetes mellitus e diabetes insípidos. O diabetes insípidos ele é bem pouco frequente e não é relacionado diretamente ao pâncreas, e sim a algum problema que a pessoa possa ter na sua glândula, na hipófise, e que possa haver um distúrbio na liberação do hormônio antidiurético. E o hormônio antidiurético não vai deixar com que o fluxo de líquido do organismo seja corretamente trabalhado. Então a pessoa acaba excretando demais líquidos na urina, que dá poliúria, que é o mesmo sintoma do outro diabetes, mas não pela mesma causa. Então, nós temos diabetes de formas diferentes. Como ele é bem pouco frequente, não vamos tratar dele aqui hoje. Vamos falar mais do diabetes mellitus, que é bem mais frequente na nossa população. Temos na nossa população brasileira cerca de 16 milhões de pessoas com essa doença. E não é nada de se orgulhar que nós somos o quarto país onde nós temos mais diabetes no mundo. Então, só perdemos para a China, Índia e Estados Unidos. Então, eu sei que o território nacional nosso é bem grande, é amplo, mas a gente não quer ser campeão em doenças crônicas, não é? Então, quanto mais nós trabalharmos de forma preventiva para não termos essas doenças crônicas no nosso meio, melhor. A classificação do diabetes, então. Nós temos o diabetes insulino dependente, que é aquele paciente que precisa da insulina para tratar a sua doença, e normalmente é um paciente jovem, às vezes criança, que não tem nenhuma produção de insulina pelo pâncreas, tá? E pode ser autoimune também. E o diabetes que não é insulino dependente, normalmente já adquire depois de adulto, tem outros fatores de risco também já associados, e é um paciente que pode ser um paciente mais obeso, paciente que tem hipertensão, né? E a grande maioria dos pacientes diabéticos, cerca de quase 90% desses pacientes. E temos também as diabéticas gestantes. Então é aquela mulher que nunca apresentou diabetes, mas que na gestação ela vai apresentar essa hiperglicemia e precisa ser tratada durante esse período. Pode ser que depois da gestação ela passe a ser uma diabética, ou não, ela volte depois à normalidade, tá? E por último, existem aquelas pessoas que têm resistência à insulina. Elas não chegam a ser um paciente diabético, mas é aquilo que nós chamamos dos pré-diabéticos. Aqueles pacientes que têm tendência a se tornarem diabéticos um dia, caso eles não entrem na linha e façam uma mudança no hábito de vida, que é trabalhar uma série de coisas que nós vamos discutir aqui. Quem é o padrão da pessoa que tem o diabetes aqui no Brasil? Então, o padrão esperado é uma mulher, porque a maior parte é mulher, que tenha entre 40 e 65 anos ou mais, que tenha uma baixa escolaridade e um diabetes não insulino dependente. Então, esse é o retrato da maior parte dos pacientes que tem essa doença aqui no Brasil. Quais são os fatores de risco associados que nós trabalhamos aqui? O sobrepeso, a obesidade, isso tem crescido demais, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, até lá na China, né? Nós vamos falar da medicina tradicional chinesa. Os chineses sempre foram entendidos como pessoas magras, né, esbeltas, mas depois que entrou fast food, uma porção de coisas naquele país, as pessoas começaram a engordar também, e a ter uma série de outros problemas com gorduras e tudo mais. E que mais? Pressão alta. Então, o aumento da pressão arterial também é um fator de risco. Dislipidemia, que são o triglicérides alto, colesterol alto. Problemas renais, então insuficiência renal, pode ser crônica. E genética, tá? Como que eu faço o diagnóstico desse paciente? Então, eu faço de duas maneiras. Primeiro, a clínica e segundo, laboratorial.
Então, esse diagnóstico clínico, infelizmente, acaba sendo feito, na maior parte das vezes, em serviços de urgência e emergência. Eu trabalho com urgência e emergência e não raro acontece de pacientes chegarem lá com cetoacidose diabética e às vezes com coma diabético e nem sabem que tem diabetes. Então, o seu organismo começa a apresentar aquela disfunção, começa a ter esses sinais clínicos de diabetes, mas a pessoa não percebe esses sinais e isso vai aumentando, vai recorrendo e chega no ponto de que está tão grave que ela precisa procurar um serviço de emergência, tá? Então, quais são esses sinais? Cansaço muito intenso associado a uma sede em excesso, a poliúria, que é aquela urina, toda hora você tem que ir no banheiro, mas ele não está acostumado a ir desse jeito, então toda hora ele tem vontade de fazer xixi, toda hora ele vai ao banheiro. Uma visão embaçada e modificação do hálito. Então, ele sente que tem um hálito mais cetônico. E a perda de peso. Pode ser uma perda de peso muito rápida e sem nenhum outro fator associado. Ele não está fazendo dieta, nem nada disso, tá? E o laboratorial? Laboratorialmente, nós fazemos a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada, ela é feita, que eu falo que ela é dedo duro do paciente. Por quê? Porque a glicemia de jejum você pode manipular. Então, na véspera, vou fazer uma dieta bonitinha, vou comer direitinho, faço a glicemia de jejum e ela vem, ó, ok, né? Mas a hemoglobina glicada, não. A hemoglobina glicada, ela é uma média das glicemias dos últimos dias. Então, ela vai me mostrar direitinho se o paciente está tendo uma boa adesão à medicação e à dieta. Porque se ele não estiver fazendo corretamente, o que vai acontecer? Ela vai vir alterada, né? Então, eu vou ver direitinho. E como que eu faço a medicação desse paciente? A medicação pode ser feita de duas maneiras. O paciente que é insulino dependente, então, com certeza você vai usar insulinas. Pode ser feito nesses pacientes uma NPH 2 vezes ao dia, que é a insulina humana, e mais a rápida, outra rápida 3 vezes ao dia, ou outro tipo de associações, tá? E os outros pacientes que não são insulinodependentes, normalmente começam utilizando apenas antihipoglicemiantes orais, né? Entre eles, os mais famosos e conhecidos, metformina, glibenclamida, carbose, mas tem alguns pacientes que só com essa medicação não seguram bem a sua glicemia. Então, eles precisam associar, além do antihipoglicemiante oral, uma insulina para ajudar a manter a glicemia dentro dos padrões corretos, tá? Então, existe também o tratamento misto, uma terapia mista. Agora, a gente chegou numa parte interessante, que é a terapia do autocuidado. São as medidas de controle que aí o paciente tem poder sobre si mesmo, sobre o seu organismo. Essa é a parte mais interessante, porque até então eu precisava de um profissional de saúde para fazer uma receita, para pedir um exame, para fazer um diagnóstico. Agora não. Agora depende dele, da boa vontade dele, em tomar diversas atitudes aqui para manter uma boa qualidade de vida, o tratamento em dia, para ter um bom prognóstico. Então vamos lá. Primeira coisa, a monitorização da glicemia, principalmente nos pacientes dependentes de insulina. Precisa ter essa monitorização, por quê? Porque como ele usa a insulina, principalmente nos momentos de refeição, ele tem que saber quanto está a glicemia dele, né? Então, ele precisa apresentar isso depois, quando passar em consulta novamente com o médico dele, para adequar essa insulina à sua realidade. E atividade física? Atividade física é muito importante para manter essa resistência à insulina boa. Então, para o paciente ter também a cabeça boa, uma liberação boa de serotonina, para que ele faça interação com outras pessoas, né? Para que ele se sinta bem. E o organismo dele como um todo tenha um ótimo metabolismo. Então, quanto? Porque as pessoas falam muito, precisa fazer exercício físico. Quanto de exercício físico a pessoa precisa fazer? Então, tá aqui. Quanto? Pelo menos 150 minutos por semana de atividade. Isso dividido em 3 períodos. Daria 50 minutos 3 vezes por semana. Isso é o mínimo, tá? O mínimo. E como que eles podem fazer essa atividade? Pode ser uma caminhada, uma hidroginástica, andar de bicicleta, uma natação, alguma coisa aeróbica, andar na esteira, tá?
Isso vai diminuir a obesidade, vai diminuir o sedentarismo. Isso vai ser maravilhoso para esse paciente. Vai melhorar, às vezes até diminuir a medicação que ele utiliza. Como que eu tenho que ver esse exercício dele? Porque tem gente que se empolga demais. Aí se empolga demais, começa a fazer exercício muito extenuante e acaba exagerando. Então, existe uma frequência cardíaca que tem que ser trabalhada ali, tá? Nesse exercício. E não pode ser extrema também, não vai exagerar, tá? Então, como que eu trabalho essa frequência cardíaca do paciente? Tem que trabalhar entre 50% e 70% da frequência cardíaca máxima. Como que eu calculo essa frequência cardíaca máxima? Eu calculo assim, 220 menos a idade. Por exemplo, um paciente de 40 anos de idade, 220 menos 40 dá uma frequência cardíaca máxima de 180. Então, eu tenho que trabalhar esse exercício aeróbico, essa caminhada do paciente com um batimento cardíaco de 50% a 70% desses 180. Então, 50% desses 180 é 90 batimentos. 70, me façam fazer contas, a gente vai fazer a conta disso aí. Então, vai ser de 90 até os 70% desse valor dos 180, tá bom? E aí, você vai trabalhar com essa frequência cardíaca nesse aeróbico. Então, vai ser nesse movimento para que tenha não tenha risco cardiovascular e tenha um bom condicionamento físico. E se possível, o paciente estiver com boa adesão, você vai propor para ele fazer exercícios de resistência 2 vezes por semana. O que são exercícios de resistência? Musculação, pezinhos, tal, aparelhos. Por quê? Porque ele vai ter o quê? Melhoria nos músculos, no aparelho ósseo, né? Nas articulações. Então, vai ser muito bom para ele trabalhar esse lado também, tá? A alimentação. Então, a alimentação tem que comer alimentos que são encontrados na natureza. Quanto menos processados, melhor. Evitar frutas em calda, porque tem açúcar. Evitar refrigerante. Ai, mas é diet, é light, é tudo. Gente, mas é lotado de sódio, então evite. Macarrão instantâneo, aqueles temperinhos são venenos, por favor, evite. Não exagere nos alimentos ricos em carboidratos, prefira os grãos integrais. Ah, e tapioca, pode? Gente, tudo pode. A tapioca não tem glúten, é outra coisa, carboidrato ela tem, né? Então, o que eu posso fazer? Posso colocar uns grãos nela para ela ficar mais integral, ela fica ótima. Mas eu posso comer de tudo, mas em quantidade menor, tá ok? Ninguém tá falando que você não pode comer. Preparar os alimentos com pouca gordura, sal e açúcar. Então, eu diria sem açúcar. E o sal, o mínimo possível, nem põe. Tem outros temperos que substituem o sal. Isso é uma questão de hábito. O açúcar, eu não consigo tomar sem açúcar, eu posso usar o adoçante? Gente, se você não consegue ficar sem um sabor doce, usa. Mas vai reduzindo, tenta ir reduzindo. Eu já fiz isso, eu não sou diabética, mas eu já tentei, eu usava o adoçante. E aí eu fui tirando, e não uso adoçante pra nada. Assim, o sabor do café, o sabor de um chá, o sabor de um suco natural, o sabor da fruta, não precisa ter adoçante, não precisa nada disso. As coisas têm o seu próprio sabor e você vai aproveitando isso, vai aprendendo a saborear o verdadeiro sabor dessas coisas. Então você não precisa daquele adoçante que fica amarguinho no final, entendeu? Você estraga o sabor das coisas com isso. Que mais? Os alimentos diet não têm benefício nenhum, tá? Nenhum. Então assim, não adianta nada usar essas coisas. Eles não têm o quê? Caloria, tem caloria menor, às vezes, os light, né? Mas tem lá cheio de sódio, cheio de outros corantes, de outras coisas. Então, melhor coisas da natureza. Prefira as carnes magras e não processadas. Evita mortadela, salame, presuntado, que mais? Tem salsicha, né? Então, essas coisas todas, gente, tem muito sal e muitos outros conservantes.
Consuma diariamente frutas, verduras e legumes. E as frutas com moderação, porque elas têm frutose, que é um tipo de açúcar também. E as refeições, tente fazer sempre nos mesmos horários, para o seu organismo acostumar a liberar um pouquinho disso, ainda que ele libere, caso ele ainda libere, sempre naquele horário. Porque senão aí o seu organismo fica totalmente doido, não sabe que horas que ele tem que produzir, né? Se cada dia é num horário diferente. Tente não fazer longos períodos de jejum, tá? Então, o seu organismo não pode ficar muito tempo sem receber o alimento. E tem no Ministério da Saúde um guia alimentar que eu deixei aqui, super interessante. Eu entrei para olhar e fala tudo sobre os alimentos. Então, como eu consumo desses alimentos, como deve ser o consumo, eu preparo, tem muitas receitas e são receitas regionalizadas, inclusive, porque cada um tem um hábito diferente de alimentação, né? Dependendo do local que mora. Então, tem muita coisa interessante lá, gente. Dá uma olhadinha, vocês vão gostar. Chama Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde, tá? É bem bacana, acho que vale a pena. Continuando aqui, o uso correto da medicação. Gente, às vezes acontece o quê? O paciente chega e ele não está controlando a glicemia corretamente. Mas por que será? Algumas coisas podem estar acontecendo. Às vezes existem algumas barreiras que a gente não está vendo. Por exemplo, o paciente pode ter analfabetismo ou ele pode ter um déficit cognitivo. Ainda pode ter uma baixa acuidade visual, então ele não está enxergando, né, para saber a receita, quantas vezes ele tem que tomar, ou ele tem um grau alto de senilidade, não tem ninguém para oferecer medicamento para ele, ele não lembra se ele tomou ou não a medicação. Depressão, isso daí é o mal do século, né? A depressão pode atrapalhar muito qualquer tipo de tratamento. E o paciente pode falar assim, isso não tá adiantando nada, eu tenho que morrer de alguma coisa mesmo. Eu não vou tomar esse remédio hoje não, deixa para amanhã. Já tomei, tá adiantando. Então assim, precisa, se tiver nesse grau, se a gente vê que o paciente está assim, ele precisa ser encaminhado para um serviço de apoio, né? Coadjuvante no tratamento agora. E a insulinoterapia, né? O que acontece? Eu tenho até conhecidos que fazem isso, aplicam sempre no mesmo lugar. Então tem que ter um rodízio na aplicação. Por quê? Porque se a pessoa aplica sempre no mesmo lugar, ela vai produzir aqueles insulinomas. O que é isso? Fica que nem uns nódulos na região. E quando você aplica nessa mesma região, nesses nódulos, a insulina não tem a absorção que ela deveria ter naquela quantidade aplicada. E se ela não tem a absorção que ela deveria ter, então ela não tem a ação que é esperada. Consequentemente, a glicemia também não vai abaixar como deveria. Então, não é que o tratamento está falho, mas é que o paciente está aplicando de forma incorreta. Então, dessa forma, precisa ser acertado isso com o paciente, ok? E a conservação da insulina. A insulina, quando ela está fechada, ela deve ser mantida em geladeira, tá? Antes de ser utilizada. E onde, né? Na porta da geladeira? Não, gente, na porta da geladeira não. Por quê? Porque a porta abre, fecha, é o lugar mais instável da sua geladeira, né? Ali a gente deixa coisa que não tem muito problema, que tem essa variação de temperatura. Então, a insulina não é esse é o caso dela. Então, você vai colocar ou na gavetinha lá de verduras, ou na gavetinha que você coloca os laticínios, tá? Ou a cervejinha, naquelas gavetinhas. Então, deixa a insulina lá enquanto ela estiver fechada. Você começou a utilizá-la? Deixa em temperatura ambiente, num local fresco, que não bata sol, porque fica entre 15 no máximo 30 de temperatura, tá? E aí você vai utilizando essa sua insulina e tem tempo máximo de utilização também, tá? De preferência anota ou na caixinha da insulina ou coloca alguma etiquetinha no vidrinho para você saber quando que você começou a utilizar. Aí, cada insulina tem um tempo de utilização. Então, já pergunta logo para o seu médico, essa sua insulina dura quanto tempo, tá?
Essas rápidas normalmente duram 28 dias, mas tem algumas que duram até 50 dias, então você tem que saber direitinho qual é a sua insulina e quanto tempo ela dura para você marcar direitinho essa validade, ok? Se for transportá-la, transporte com segurança, sempre em lugares frescos, nunca junto com gelo, grudada no gelo, porque ela vai congelar. Não faça isso, mas também não deixa no sol dentro do carro, não pode, porque também vai estragar. Tá bom? Então tem que tomar cuidado com a sua insulina, tá? O combate ao tabagismo é muito importante, porque o tabagismo por si só já diminui a circulação das extremidades e o aumento da glicemia no sangue, né, também vai diminuir. Vai aumentar, na verdade, né, a parte a toxicidade nessas regiões. Então, o que vai acontecer? Você vai ter uma diminuição de oxigenação e um aumento da toxicidade por conta do aumento da glicemia nas extremidades. Então, é um fator piorando o outro. Você vai ter complicações, principalmente nos pés, nos órgãos, né, nos olhos, na boca, no rim. Então, são as complicações do diabetes. O tabagismo, então, tem que ser atacado desde o começo. O paciente fuma, ofereça para ele algumas terapias, pode ser medicamentosa, pode ser a nicotina que você usa para colar na pele, ou você usar um medicamento, né? Alguma coisa se ele quiser parar de fumar. Tem alguns grupos em alguns municípios que também trabalho com os pacientes que querem parar de fumar, né? Para que ele largue o vício, tá? E a melhor qualidade de vida, satisfação. É importante que o paciente tenha uma boa qualidade de vida. A pessoa, quando tá com a cabeça boa, ela vai bem em qualquer tratamento. Se a paciente tiver, ou o paciente tiver com depressão, tiver com pensamentos negativos, ele não vai aderir a tratamento nenhum, ele não vai para frente em nada. Então, ele precisa estar com um pensamento positivo, e se ele estiver com qualquer pensamento ruim, manda ele para um psicólogo ou para um psiquiatra, para ver se ele melhora e faz uma adesão melhor ao tratamento, tá? Álcool. Ah, não posso beber? Também não é assim. Pode, mas com moderação. Então, é um consenso que já existe de que mulheres podem tomar uma dose e homens 2 doses por dia. E isso tem até um certo efeito protetor, né, cardíaco, né, em alguns estudos. Então, não tem problema se você tomar moderadamente. O que não pode é tomar demais. Então, o excesso não faz bem para nada. Então, a gente está falando aqui de coisas moderadas, tá? Porque o álcool também vai se transformar em açúcar, né? Então, a gente não pode exagerar aqui. Agora, a parte mais importante que eu tinha de todos esses cuidados aqui é falar dos pés, gente. Porque todos os dias a gente vê pacientes com essas úlceras, com esses... com pés cheios de necrose, e isso tudo por falta de cuidados, que são simples, tá? Então eu vou falar aqui, vou chover no molhado, não tem problema, mas que fique claro como cuidar dos seus pés. Eu acho isso super importante. E essa é a figura mais feia que você vai ver no dia, mas não importa, foi o pé que eu consegui desenhar. Então tem o pezinho direito e o pezinho esquerdo, paciente visto de frente, tá? Aqui, ó. Então, tem uma forma de examinar os dedos que não é uma forma na sequência. Porque se fosse na sequência, o paciente pode roubar, né? Falar, ai, tô sentindo esse, tô sentindo aquele. Porque você tem que ir perguntando, que dedo você tá sentindo? Não é pegar o dedo do paciente, apertar, chacoalhar, não. Você vai pegar o dedo e você vai mexer o dedo do paciente, apertar o dedo do paciente, tá? Sem chacoalhar, sem apertar fundo, machucar, não. Não precisa isso, até porque daí ele vai ver você mexendo, né? É só para ele sentir, tá? Você vai apertando para ele sentir, ver se ele tá com sensibilidade naquele dedo. Começa pelo hálus, que é o dedão do pé direito, e vai pro dedo mínimo, pro dedinho aqui do pé direito. Depois vai lá pro pé esquerdo, no dedão do pé esquerdo e o dedinho do pé esquerdo. Depois, na sequência, volta pro pé direito, lá pro dedo médio
e depois dedo médio do esquerdo. Aí você vai ver no final se ele acertou 5 ou 6 desses toques, então é um pé que está normal. Se não, já tem uma certa alteração de sensibilidade. E aí você já tem que começar a ficar preocupado que já é uma neuropatia diabética, tá? Aqui são as medidas que você tem que ver nos seus pés. Procurar bolhas, rachaduras e machucados. Escolher sapatos confortáveis e do seu tamanho. Então, nem menor e nem para ficar dançando no pé. Cortar as unhas sempre retas, não cortar os cantinhos que podem machucar os dedos. Não cortar as cutículas, não tirar as cutículas, não cortar os calos e nem verrugas. Deixe isso se precisar para um profissional. Vai no dermatologista se está com uma verruga ali, que ele vai ver se precisa ou não tirar, tá? Não lave os pés com água quente demais e nem deixe os pés de molho. Então tem gente que já tá com a sensibilidade diminuída e torra o pé na água quente. Isso pode dar uma queimadura. E aquela lesão da pele que já é sensível por si só, que é a pele do diabético, e principalmente nos pés, já é bem ressecada, então ela já vai abrir logo fissuras. Então cuidado com a água quente. Enxugue bem no meio dos dedos, para não formar essas fissuras. Usar meias de algodão, sem costura e que não garroteiem, que não fiquem apertadas. Hidratar os pés, que eu já disse que tem a pele seca, no dorso, na sola e no calcanhar, mas não no meio dos dedos, para não ficar umidade ali. Olhar dentro dos sapatos antes de calçá-los. Acho que isso todo mundo tem que fazer, né? Para não vai que tem um bicho lá dentro. Mas o diabético, se tiver uma aranha, se tiver um escorpião, um bicho qualquer, uma formiga que seja, vai picar o pé dele e ele não vai sentir. Então o problema é esse, se ele tá sem sensibilidade, pode formar uma ferida ali nessa região, pode machucar, pode ser perigoso também. E ele não vai sentir nada, não vai ter aquela ação de tirar o pé. E não andar descalço. As complicações principais, então, para a gente terminar essa parte da medicina ocidental, são o quê? A retinopatia diabética, que também é bem frequente, o paciente vai começar a sentir o olho embaçado, não vai estar enxergando direito, e aí ele vai procurar um oftalmologista, vai ver que tem lesões lá atrás do olho, já referentes ao diabetes. Úlceras diabéticas, que a gente já relatou, normalmente nos membros inferiores. Neuropatia diabética, que é esse formigamento que vai sentindo nas extremidades de mãos e pés principalmente. Nefropatia, então doenças dos rins, que podem já ser crônicas, aumentando já os hormônios de ureia, creatinina, pode ter já excreção de proteínas num estágio mais avançado, às vezes pode precisar até fazer diálise. E aqui eu coloquei a impotência, principalmente a impotência sexual masculina, porque os homens reclamam bastante disso já numa fase avançada da diabetes, sem o controle. Aqueles homens que se cuidam, que fazem um controle adequado, uma boa dieta, exercício, controlam com a medicação, não precisam se preocupar tanto com isso, tá? Mas aqueles que são totalmente desregulados, têm que se preocupar com isso sim, porque é um dos fatores de complicação. Então vamos passar agora a falar da medicina chinesa, tá? Na medicina chinesa, não é que nós vamos deixar para lá a medicina ocidental, eu vou tratar só com a medicina chinesa. Ele é um coadjuvante que é para ajudar a melhorar, a estabilizar a glicemia do paciente, é para talvez diminuir o tanto de medicação que ele use, melhorar a qualidade de vida, para que ele não tenha tantas complicações no futuro ou nem tenha complicações, melhorar o prognóstico dele, tá? Para que ele tenha uma energia maior. Então é para esse tipo de coisa que a gente utiliza a acupuntura. Então na acupuntura, quem está defasado, né, quem está com déficit de energia é o baço pâncreas. A gente chama aqui, é o órgão baço pâncreas. E quando ele está insuficiente,
ele aumenta a vontade de comer doce. Então, faz muita relação isso, né, com o diabético ter sempre essa vontade de comer doce só porque ele não pode, né? Eu lembro muito da minha avó, que já é falecida, mas ela tinha muita vontade de comer doce, e ela era diabética, então esse baço-pâncreas insuficiente. E tem várias terapias que nós podemos tratar esse paciente, e umas delas eu coloquei aqui, não vou colocar todas, mas tem a acupuntura sistêmica, que é aquela agulha que a gente coloca no corpo todo. Tem a auriculopuntura, trouxe até um quadrinho aqui para tentar mostrar. Então tem todos os pontos da orelha aqui nesse quadrinho. E eu queria só chamar atenção para alguns deles que ficam, vou tentar mostrar até na minha, dentro da orelha, tá? Dentro da orelha aqui, na parte interna, a gente tem pontos relativos ao baço-pâncreas, ao estômago e ao intestino grosso e delgado, que trabalham bem essa parte do aparelho digestório. E aqui, já mais à frente, nós temos o ponto de sede, ponto da fome, e temos também aqui, ó, a da ansiedade, né? Então a gente trabalha muito esses pontos para ajudar a trabalhar o diabético. Tem a moxa-bustão, tem ventosa terapia, né? Magnetoterapia, fitoterapia. A fitoterapia é riquíssima, é maravilhosa para tratar várias doenças, principalmente essas crônicas. E a dietoterapia, que é o que a gente vai tratar aqui hoje, que é uma coisa que você pode fazer sozinho, porque tudo isso daqui você precisa de um profissional para te indicar, né? Precisa de uma consulta. Então, a dietoterapia não. A dietoterapia eu já vou dar umas dicas aqui hoje para você começar a fazer a partir de agora. Então, na dietoterapia chinesa, o que a gente tem a dizer sobre o diabetes? Que alimentos gelados pioram a condição do estômago, que está ligado ao baço-pâncreas. Então, o estômago, ele gosta de alimentos quentes e mornos. Então, a gente vai consumir alimentos que fortaleçam esses dois órgãos e que estejam nessa temperatura. Ah, eu gosto do gelado, eu gosto. Tá, mas a gente não vive só do que a gente gosta, a gente vive daquilo que a gente precisa. E nesse caso, quem vai fortalecer, por enquanto aqui, o baço-pâncreas e o estômago são os alimentos que a gente vai tratar aqui embaixo, nessa temperatura, né? E o que a gente tem que evitar aqui, ó? Evitar leite e derivados. Tem uma característica no baço-pâncreas que quando ele está insuficiente, ele começa a acumular umidade no organismo, tá? E o leite é um fator de aumento de umidade também no organismo, então não combina, tá? Por isso que tem que evitar o leite. Então não combina mesmo. Tem que evitar também frutas como melão, melancia, frutas cítricas e o morango, pelo mesmo motivo, porque elas também aumentam esse fator de umidade no organismo. As frutas neutras podem ser consumidas e são elas, ó, maçã, pera, uva. As frutas neutras podem ser consumidas, são a maçã, a pera, a uva, o pêssego e o abacaxi. Elas podem ser consumidas, mas com moderação, porque elas têm a frutose, que também é um tipo de açúcar. Prefira sempre as saladas cozidas às cruas, tá? Se você tem o hábito de frequentar algum tipo de restaurante chinês, você vai ver que não existem saladas cruas lá, se for um restaurante chinês tradicional. Então você não vai achar alface, rúcula, agrião, um pepino ralado, uma cenoura ralada, um tomatinho cortado. Você vai encontrar outras coisas como uma opção de salada. Vai encontrar uma salada cozida, umas conservas, tá? Que daí que sejam mais uma temperatura morna. Os chás quentes, que a gente vai falar mais à frente daqui a pouco, dos chás. E evitar comer à noite, preferindo caldos e sopas. Comer apenas até se sentir saciado, não comer em demasiado, para se sentir empanturrado, repleto, para depois ter uma noite de sono com dor no estômago, dor na barriga, que você não durma direito. Inimigos do pâncreas. O pâncreas tem 4 inimigos muito importantes, que são o álcool, o fumo, o açúcar e a gordura.
Esses 4 inimigos a gente já tratou agora há pouco. Aqui eu vou indicar uma dietoterapia chinesa para você fazer uso e tentar melhorar a sua qualidade de vida, utilizando as suas medicações, usando aquilo que você já faz, associando essa dietoterapia e verifica se não vai dar um melhor resultado, se sua glicemia não vai permanecer melhor no uso dessas indicações aqui, ó. O chá verde ele é maravilhoso, ele é antioxidante, então ele melhora, ele é antirradicais livres, ele melhora a pele, ele rejuvenesce, ele é digestivo, ele ajuda na parte de tonificação do estômago e do baço pâncreas, ele é diurético e ainda atua no diabetes porque ele é hipoglicemiante, então você pode tomar de 3 a 4 xícaras. Melhor ainda se for tomado nas principais refeições do dia, porque vai te auxiliar na melhoria da sua glicemia durante essas refeições. Outra coisa que pode ser utilizada é o melão São Caetano. Ele é um pouco difícil de ser encontrado, você vai encontrar em lojas japonesas. Ele tem um sabor mais amargo, ele tonifica o baço pâncreas e o estômago. E o sabor característico desse órgão do baço pâncreas é o amargo. Temperos que podem ser usados, até para você não ficar usando tanto sal, você pode temperar sua comida com isso, são o açafrão, cebola, alho, cebolinha e o gengibre. O vinagre de maçã também é um adjuvante muito bom que você pode utilizar tomando 3 colherzinhas antes das principais refeições durante o seu dia. Invista num bom vinagre de maçã, porque tem alguns vinagres de maçã que são muito aguadinhos, esses mais baratinhos. Compre um bom vinagre de maçã. Se você quiser potencializar a ação dele, você pode inserir dentro do seu vinagre de maçã um gengibre, alho, você pode colocar um pouquinho de açafrão. E aí você pode tomar esse vinagre temperado, que já vai trazer também a ação dos outros temperos, junto com a ação do vinagre. Alguns alimentos que você pode utilizar aqui, ó, são esses vegetais, jiló, couve-flor, repolho, couve e a selga, que são aqueles vegetais que têm um cheiro mais forte. Eles são ótimos também para essa tonificação. E a ingestão da água sulfurosa. Sabe esses balneários que a gente fica em imersão com aquela água sulfurosa? Também faz muito bem para a saúde. Então, nesses locais, e até se você consegue comprar essa água em determinados locais, para ser ingerida, para ajudar também nessa tonificação. O feijão preto, feijão azul, tofu, soja, broto de bambu também podem ser utilizados, peixes e camarão. Os probióticos também são ótimos, porque eles trabalham com a parte intestinal. E o chá da folha de amora miúda. Essa folha de amora miúda você vai encontrar em casas de chá, em empórios ou essas lojas chinesas. Então, espero que tenha esse conteúdo, acho que foi bem apresentado aqui de forma gradual. Não trouxe tudo da medicina chinesa aqui, é só mesmo a dieta nesse momento, nesse primeiro momento. Depois eu gostaria de apresentar algumas outras coisas ainda. E espero que você consiga aproveitar isso e colocar em prática, melhorando a sua qualidade de vida.